Renato Aragão. Discreta, fotos mostram como vive sua filha lésbica fora da TV. Enquanto a carreira de Renato Aragão é acompanhada por milhões de brasileiros há décadas, a vida de sua filha mais velha, Juliana Rangel Aragão, permanece envolta em extrema discrição. Aos 47 anos, Juliana, adotada pelo humorista e por sua falecida ex-mulher, Marta Maria Rangel Aragão, trilhou um caminho oposto ao do pai, mantendo-se longe dos holofotes e do glamour da televisão. Diferente da irmã caçula, Lívia Aragão, que seguiu os passos do humorista no entretenimento, Juliana optou por uma rotina anônima. Sua postura é tão reservada que ela mantém seu perfil no Instagram estritamente fechado, restrito apenas ao círculo íntimo. Com base em informações dos portais Extra e Estadão, é possível entender como a filha do comediante vive hoje. Longe do padrão financeiro frequentemente associado à família, a realidade de Juliana é marcada por desafios práticos. Em diferentes momentos, ela chegou a organizar campanhas virtuais, como pedidos de ajuda para a compra de medicamentos de uso contínuo contra crises severas de asma e uma vaquinha online para o conserto do ar-condicionado de seu veículo, ferramenta essencial para o seu trabalho como motorista de transporte por aplicativo no calor do Rio de Janeiro. Além disso, Juliana utiliza suas redes para defender pautas voltadas à igualdade civil e ao respeito à diversidade, reafirmando sua identidade como mulher lésbica. No entanto, uma situação delicada coloca pai e filha em lados opostos. Desde setembro de 2025, tramita na 43ª Vara Cível da Comarca da capital do Rio de Janeiro uma ação de cobrança movida por Juliana contra Renato Aragão. O processo envolve um montante de R$ 872 mil, valor que ela afirma ter emprestado ao humorista em 2018, oriundo da venda de um imóvel herdado de sua mãe. Enquanto Juliana busca na justiça o reconhecimento oficial do empréstimo solicitando, inclusive, que o pai preste depoimento, a defesa do artista apresenta uma versão diferente. Nos autos, os advogados sustentam que os valores foram apenas administrados pela gestão familiar para garantir a proteção e a rentabilidade do patrimônio, negando qualquer irregularidade ou necessidade financeira por parte de Renato Aragão, atualmente com 91 anos. Com o avanço do processo e a convocação de novas testemunhas, o caso segue sendo um capítulo sensível na trajetória da família. Essa notícia que acabamos de acompanhar sobre a Juliana Aragão, filha do eterno Didi Mocó, traz um contraste profundo e, admito, bastante melancólico sobre o que a gente imagina ser a vida das grandes estrelas da televisão brasileira. Quando pensamos em Renato Aragão, imediatamente nossa mente é transportada para os domingos à tarde, para os Trapalhões, para aquele humor que uniu gerações, e para uma imagem de sucesso absoluto, quase imutável, que o comediante construiu ao longo de mais de 6 décadas de carreira. Renato é um patrimônio da cultura popular brasileira, um homem que saiu de Sobral, no Ceará, para revolucionar a forma como fazemos comédia no Brasil. Ele não é apenas um humorista, é um empresário, um realizador que, ao lado de Dedé Mussum e Zacarias, definiu o padrão da televisão nacional por anos. Mas como toda figura pública dessa magnitude, existe a esfera privada, aquela que raramente vemos sob a luz dos holofotes. E é justamente nesse território que a história da Juliana nos força a olhar para um lado da família Aragão que pouco conhecíamos. A Juliana, como bem pontuamos, é fruto da relação de Renato com sua primeira esposa, Marta Maria Rangel Aragão, que faleceu há algum tempo. É interessante notar como a trajetória dela é, em quase todos os sentidos, o antípoda da trajetória da Lívia, sua irmã mais nova. Enquanto a Lívia cresceu diante das câmeras, sendo incentivada pelo pai a seguir a carreira artística, fazendo participações em filmes e novelas, a Juliana sempre optou pelo silêncio. Ela é uma mulher que escolheu o anonimato, uma escolha que em um mundo obcecado pela exposição digital, se torna quase um ato de resistência. Ela nunca buscou o glamour, nunca se valeu do sobrenome para abrir portas no meio artístico, e isso por si só, diz muito sobre quem ela é e sobre os valores que ela cultiva. A informação de que ela trabalha como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro, enfrentando o calor escaldante e as dificuldades do cotidiano carioca, humaniza uma figura que, por conta do sobrenome que carrega, poderia ser vista por terceiros com um privilégio que, na prática, ela não parece exercer ou desejar. Eu particularmente acho que a postura dela em suas redes sociais fechadas, focadas em pautas de igualdade civil e na vivência como mulher lésbica, mostra uma mulher consciente de seu lugar no mundo e das lutas que decidiu abraçar.
Em um cenário onde a visibilidade LGBTQIA+ ainda é alvo de debates intensos, ver alguém com essa origem familiar se posicionando de forma tão firme, mas tão privada, nos revela uma personalidade que prefere a integridade à conveniência. E é aqui que a notícia ganha contornos dramáticos, porque o que estamos vendo agora é a colisão entre duas esferas. A esfera da vida pessoal de uma filha que busca o seu sustento e o seu direito, e a esfera da gestão patrimonial de uma das figuras mais ricas e bem-sucedidas do entretenimento. Essa ação judicial envolvendo quase R$900 mil não é apenas um número em um papel ou uma disputa por dinheiro. É um reflexo de uma desconexão que, infelizmente, acontece em muitas famílias, mas que ganha uma proporção gigantesca quando os envolvidos são figuras públicas. O empréstimo, que segundo ela teria ocorrido em 2018, oriundo de uma herança da mãe, traz à tona uma questão muito delicada de confiança. Quando a defesa do Renato Aragão argumenta que houve apenas uma gestão de patrimônio familiar, eles estão tentando colocar esse episódio dentro de uma redoma de proteção, como se tudo o que tivesse acontecido fosse apenas uma forma de cuidar dos interesses dela. Mas para Juliana, pelo visto, a interpretação é outra. É a busca por um reconhecimento de uma dívida que ela considera legítima e que, pelo que tudo indica, ela sente que deveria ter sido resolvida fora dos tribunais. Na minha visão, a televisão brasileira sempre vendeu a imagem da família perfeita, do comediante que é exemplo de bondade e união, mas a realidade é sempre muito mais complexa. O caso do Renato Aragão, hoje com 91 anos, nos faz refletir sobre o peso da longevidade e como o patrimônio acumulado por uma vida inteira pode acabar gerando conflitos inesperados entre os herdeiros. É doloroso ver essa imagem do Didi, que sempre nos trouxe risadas, envolvida em uma disputa jurídica com a própria filha, especialmente em um momento em que a vida de um artista deveria ser de celebração pelo seu legado. Isso mostra que por trás da maquiagem e do figurino, as famílias vivem as mesmas crises, as mesmas desconfianças e os mesmos problemas de comunicação que qualquer outra família brasileira. O que me chama a atenção é o contraste entre o silêncio que ela manteve a vida toda e a necessidade de recorrer à justiça agora. Se a Juliana sempre foi discreta, se ela sempre evitou os holofotes, o fato de ela ter entrado com esse processo indica que ela chegou ao seu limite. Ninguém, especialmente alguém que preza tanto pela sua privacidade, entra com uma ação judicial contra o próprio pai se não sentir que todas as outras portas foram fechadas. Isso é um sinal de que houve um rompimento, não apenas financeiro, mas de confiança, e que a relação entre pai e filha, se é que ainda existe algum diálogo, está passando pelo seu momento mais difícil de todos. Eu fico pensando sobre o que isso representa para o legado do Renato. Ele é um homem que dedicou a vida a construir um império e, acima de tudo, uma imagem pública impecável. Ver essa imagem sendo questionada por uma filha que vive uma realidade tão distante da sua, lutando para pagar remédios para a asma ou para consertar o ar-condicionado do próprio carro, é um choque de realidade para o público. A gente percebe que o abismo entre o sucesso do pai e a vida da filha não é apenas geográfico, é existencial. Ela não quer o brilho dele, ela quer a sua independência. E talvez o que ela esteja pedindo na justiça seja justamente a sua autonomia financeira, que ela sente que foi comprometida por esse empréstimo. Sinceramente, é um caso que desperta sentimentos conflitantes. Por um lado, temos a figura do ídolo, o homem que marcou a infância de milhões, que a gente tem carinho e respeito pelo trabalho. Por outro, temos a história de uma mulher que, sem pedir permissão para ser quem é, está batalhando a sua vida, se posicionando politicamente e agora, buscando o que ela entende ser dela por direito. Essa história é um lembrete de que, por trás de cada celebridade, existe uma teia de relações humanas que é infinitamente mais complicada do que qualquer roteiro que o Renato Aragão já tenha escrito para a televisão. Eu acredito que o desenrolar desse processo vai ser acompanhado de perto não apenas pela imprensa, mas pelo público, justamente porque a gente sente que, ao final, essa história vai acabar redefinindo a forma como vemos a família Aragão. Não é mais apenas sobre o Didi, é sobre o Renato, o homem por trás do personagem, e sobre a Juliana, a mulher que, mesmo vivendo no anonimato, acabou ganhando o protagonismo de uma história que ela, provavelmente, preferiria que nunca tivesse chegado aos ouvidos do público. A gente torce sempre para que a justiça seja feita e para que, de alguma forma, eles consigam encontrar um caminho que não envolva mais exposição ou mágoa, embora, pelo tom da ação e pela resistência da defesa, pareça que estamos apenas no início de um capítulo muito triste dessa trajetória. É um cenário que, no fundo, nos deixa com uma sensação de que, às vezes, a vida real não tem aquele final feliz que a gente costuma ver nas telas da televisão.
Certo, pessoal, fico muito feliz que você chegou até aqui porque você assistiu a notícia toda. Que bom, né, que você estava procurando essa notícia. Eu fico feliz em informar as pessoas, mas não é fácil vir aqui de hora em hora e postar um vídeo. Então dá trabalho, entendeu? Tem um monte de coisa para fazer, mas eu gosto, eu amo. E é o seguinte, eu gosto de ver o canal crescer. Então você pode me ajudar com um clique, se inscrevendo no meu canal. É difícil competir com canais grandes que já estão aí no ar há tanto tempo. Então a sua inscrição vai fazer esse cara feliz. E o seu comentário, poxa, eu vou deixar até um coração. Vamos engajar essa notícia aqui, entendeu? Eu sei que você procura por notícias porque você chegou até aqui. E toda hora tem notícia. Amanhã tem notícia o dia inteiro. Então, muito melhor do que muito canal aí fútil. Fica com a gente, hein?